O título da lição que estudamos nesta semana é A Hora da Glória, a cruz e a ressurreição. Ao concluir essa lição, irmãos, o estudo desta lição, eu quero considerar apenas duas frases fundamentais para a fé cristã, duas frases que dão um embasamento, a razão para os crentes em Jesus. Essas frases atestam a glória do Senhor Jesus e elas estão nas situações da cruz e da ressurreição. A primeira frase está em João 19:30. Quando Jesus morreu, antes de morrer, a sua última frase foi: está consumado. Isso quer dizer, estava terminado, estava executado, estava concluído, estava feito. O que estava feito? O plano da redenção, o sacrifício que faz parte do plano da redenção. Vou ler um parágrafo aqui da nossa lição. Cristo não entregou a sua vida antes que realizasse a obra que viera a fazer. E ao morrer, exclamou: está consumado. Ele tinha ganhado a batalha. Sua destra e seu braço haviam alcançado a vitória. Como vencedor, fixou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na glória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. O que parecia uma derrota, a morte do Senhor Jesus, na verdade era a vitória, a grande vitória contra Satanás e todo o mal. Ainda outro texto da nossa lição. Para os anjos e os mundos não caídos, esta frase está consumado teve profundo significado. A obra da redenção havia sido realizada tanto para o nosso benefício quanto para o benefício deles. O pecado, irmãos, a rebelião de Satanás e depois a queda dos seres humanos desestabilizou o universo. O universo agora ficou em dúvida com relação ao caráter de Deus. E o Senhor Jesus, ao morrer sem pecado, em sacrifício para nos salvar, ele atestou o caráter de Deus. Ele vindicou o caráter de Deus. João 17:4 fala da obra do Senhor Jesus. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Qual foi a obra que Deus deu para o Senhor Jesus fazer? Salvar a humanidade. Vencer Satanás. E o Senhor Jesus veio fazer aqui isso na terra que estava dominada por Satanás, que se dizia príncipe da terra. E agora então o Senhor Jesus teve a vitória sobre Satanás. Portanto, irmãos, esta frase está consumado. Nós não podemos esquecer essa frase. Nunca podemos esquecer essa frase. É a razão da vitória do Senhor Jesus Cristo. Completar o plano da redenção. Mas a outra frase, irmãos, são duas frases. Não está no livro de João, mas ela tem a ver com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estudamos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo no livro de João. Mas se olharmos em Mateus, em Marcos e Lucas, nós vamos encontrar esta frase, que agora não foi dita pelo Senhor Jesus, mas foi dita pelo anjo que estava assistindo as mulheres que tinham vindo visitar o túmulo de Jesus e encontraram o túmulo vazio. Eu vou ler conforme Mateus 28, 5 e 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Veja, primeiramente eu li, ele está consumado, e agora o Senhor Jesus havia ressuscitado. Qual a importância da ressurreição do Senhor Jesus? Qual é o significado cósmico da ressurreição do Senhor Jesus? E qual é o significado pessoal? Para cada um de nós, o que significa a ressurreição do Senhor Jesus? No aspecto cósmico, significa a vindicação do caráter de Deus. O retorno à estabilidade, o reconhecimento de que Satanás nunca teve razão ao acusar o Senhor Deus de tirano, de cruel, de injusto. O amor de Deus manifestado em Jesus, na morte do Senhor Jesus, declarou para o universo qual era o caráter de Deus e qual é o caráter do inimigo.
Mas eu quero acompanhar agora a argumentação do apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 15, dos versos 12 até o verso 22. O apóstolo Paulo está argumentando com relação à ressurreição. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou entre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Havia alguns crentes ainda de Corinto que diziam que não havia ressurreição de mortos. E Paulo estava falando assim, mas olha, nós pregamos que Jesus Cristo ressuscitou. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E agora ele diz no verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a sua fé. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, a nossa pregação e a nossa fé só tem sentido, só é válida porque o Senhor Jesus ressuscitou. Ainda continua, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, se os mortos não ressuscitam, que era o que alguns estavam falando, o Senhor Deus também não tinha ressuscitado a Cristo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. É igual ao verso 14, só com complemento. Se Cristo não ressuscitou, nós vamos permanecer nos nossos pecados. Nós não vamos ter os nossos pecados perdoados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. E agora o verso 19, irmãos, o belíssimo verso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Isso quer dizer, irmãos, se você tem o Senhor Jesus Cristo como um mestre, como um professor, como um filósofo, como um pastor, um pregador, mas só para essa vida, você é muito infeliz. Porque a missão do Senhor Jesus é muito mais do que uma missão terrena, mas é uma missão cósmica, uma missão celestial. Salvar pessoas. Salvar pessoas não é somente ensinar pessoas, corrigir pessoas, mas é salvá-las. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou melhor, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ora, a morte veio a essa terra por conta de Adão, que desconsiderou a vontade de Deus e fez a vontade de Satanás, fazendo então com que o pecado penetrasse nesse mundo. E quais os resultados do pecado? É só olharmos, irmãos. Liga a sua televisão, abra um jornal, veja na internet. Qual o resultado do pecado? Milhões de pessoas passando fome. Milhares, milhões de pessoas em conflitos, em guerras. Rumores de guerra. Muitos sofrendo de doenças. Milhões sofrendo de doenças. Milhões morrendo a cada ano, a cada dia. Nesse sentido, irmãos, se a morte entrou nesse mundo por conta de um homem, a ressurreição veio também por conta de um homem, o Senhor Jesus. Mas eu quero, como eu já fiz nessa semana, recordar com vocês esse verso, verso 19, e transpor esse verso. O verso diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. E eu quero agora ler esse verso no seu aspecto positivo. Nossa esperança em Cristo não se limita apenas a essa vida terrestre. Por causa da ressurreição de Jesus, somos os mais felizes de todos os homens. Se nós não crermos na ressurreição do Senhor Jesus, nós somos mais infelizes. Que futuro temos, irmãos? Morrermos, sermos sepultados. E aí acabou. Mas se nós cremos na ressurreição de Jesus, nós cremos na vida eterna. Nós temos a garantia da vida eterna e isso nos faz os mais felizes dos homens. Certamente você, como eu, gostou muito da lição desta semana. A hora da glória. A cruz
e a ressurreição. Os últimos dias do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso por quê, irmãos? Tudo isso para nos salvar. Salvar a mim, salvar a você, salvar os nossos queridos. Tudo isso para que a gente tenha a esperança dos nossos queridos que já dormiram, serão ressuscitados no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de nós e tenhamos essa esperança, essa bem-aventurada esperança, a bem-aventurança, a esperança da volta do Senhor Jesus, que isso nos torna felizes. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da lição da Bíblia que tivemos nesta semana, quando aprendemos um pouco mais sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, sobre os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Mas, ainda mais, agradecer porque vimos nessa semana a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não somente a morte do Senhor Jesus Cristo, mas a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nos traz esperança, que nos dá a certeza da vida eterna. Nos abençoa, portanto, nesta esperança. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um feliz sábado. Amanhã, dia 14, o feliz sábado, o segundo sábado do mês de dezembro. Que Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe nossas famílias, Deus abençoe os irmãos da igreja. Deus abençoe todos aqueles que amanhã, especialmente, estão separando o dia para adorar a Deus. Estão santificando o dia de sábado para adorar a Deus. Deus dê a todos vocês um sábado feliz, um sábado de alegria.